Olá, eu sou a Vilmara, estou no Brasil e preparo esse vídeo muito importante para os profissionais de educação de Arequipa. Estou muito feliz por estar com vocês neste momento. Considero importante demais que profissionais de educação parem para a reflexão da prática docente, para a reflexão de mudanças, para a organização curricular, para ouvir um pouco mais, para elaborar um pouco mais, para organizar a sua prática, sempre diferenciando, sempre melhorando, sempre alternando atitudes, alternando formas de trabalhar, de acordo também com as mudanças sociais, de acordo com a, a sociedade em mudanças, de acordo com a família em mudanças. Nós precisamos acompanhar o nosso tempo. Isso é muito importante. Eu quero fazer um tratado aqui de alguns pontos bem importantes. Nós vamos falar de escola, vamos falar de família, e é muito importante destacar que hoje a aprendizagem da criança ela fica ainda melhor com o apoio da família e ela fica ainda melhor com o apoio da escola. Nós temos a criança, temos a escola, a família. Por isso que são duas instituições primeiras na vida das crianças. Eu quero dizer que antes de começarmos a falar um pouco desse desenvolvimento da criança com a participação da família, eu quero citar aqui a importância de conhecer a história da família e de conhecer também a história da escola. Não é possível que hoje se organize um currículo, né, sem pensar a nossa sociedade, a sociedade que a criança está inserida. Porque a criança é parte daquela sociedade. E a criança vai ser preparada para viver em sociedade. A escola tem responsabilidade muito grande sobre a vida da criança também. A família, muito de responsabilidade na vida da criança. Por isso, falar dessas duas instituições é sempre muito importante. E também não podemos deixar de lembrar que não podemos culpar a família por problemas na escola. Não podemos julgar a família pelos problemas que as crianças têm na escola. Por isso, conhecer a história da família, conhecer a história, a trajetória da família é muito importante. Da família desta criança e da família em geral, em termos mundiais. O que aconteceu com a família, o que vem acontecendo com a família, tantas mudanças que se dá hoje na organização, nos arranjos familiares, quantas mudanças aconteceram, né, de muitos anos atrás até hoje, ou de 20 anos atrás, ou de 50 anos atrás. Nós conhecemos pouco sobre a história da família. Por isso, eu vou iniciar com um pouco de história da família para que a gente possa ir buscar mais, que este vídeo seja uma base fundamental e que daqui vocês profissionais da educação possam sair com a vontade de organizar pesquisas, com a vontade de fazer leituras e conhecer um pouco mais sobre a trajetória da família no Peru,
né, sobre a trajetória da família em termos mundiais, o que aconteceu e o que está acontecendo com mudanças tão rápidas na organização da família, por que a escola reclama da família, por que a família vem questionar a escola, que não dá conta de muitos dos valores que a família precisaria dar conta. Porque houve nesse processo, porque houve falhas, porque a família não está conseguindo, em certos momentos, educar os seus filhos, e porque a escola também não sabe o que fazer. São dilemas mundiais. Mas nós temos lugares, né, países que estão muito à frente nas discussões. Esse é o diferencial. E nós temos países iniciando essas discussões. Vocês estão de parabéns, porque iniciam essa discussão, como também há lugares que talvez não iniciaram ainda. Quando nós falamos que o sucesso da criança depende da família e da escola, porque ela tem esses dois vínculos maiores. Ela passa muito tempo com a família e passa também, na maioria das vezes, bastante tempo na escola. Então são os dois ambientes que mais vão servir de modelo e vão estar bem próximos das crianças. Eu quero dizer que a família, ela passou por muitas mudanças, né? E a gente sabe disso. A gente tem observado isso nas falas que os educadores já trazem, né? Na mudança do comportamento dos jovens, na mudança do comportamento das crianças. Estão aí colocados para serem observados e analisados também. Porque onde há mudança de comportamento, há um ponto para ser refletido. Quando a nossa criança demonstra alguma alteração de comportamento, nós vamos investigar o que está acontecendo, não é mesmo? Então, a família passou por mudanças e mudanças muito grandes. Nós já tivemos uma família em que a mulher comandava, nós já tivemos uma família, por exemplo, em cada país vai ter uma situação. Hoje, no Brasil, nós temos uma situação familiar em que vem com mudanças muito grandes. Então já houve um momento em que mulheres eram comando da família, os homens depois eram comando da família. Hoje mulheres e homens compartilham o comando da família. E cada país vai trazer aí a sua cultura e a sua forma de organização familiar. O importante é que ele esteja dando certo, é que todos vivam felizes, independente da organização familiar e da cultura do seu povo, que deve ser respeitado e que depende só daquele povo, se quer mudanças ou se está se organizando para mudanças ou se está feliz assim. Cada cultura tem a sua história, cada história tem a sua cultura. E nós não temos pretensão de mexer na estrutura da história ou da cultura de qualquer povo. Nós temos que procurar atender as famílias e organizar a nossa escola para atender e ensinar as crianças. Como eu estava falando, nós temos na história essas mudanças da família. Muito importante que se destaque que a família, com a Revolução Industrial, teve
com a Revolução Industrial, ela teve mudanças muito grandes em todos os lugares do mundo. Quando a Revolução Industrial ela inicia, ela trouxe, com os avanços, né, já tecnológicos, de maquinários, de industrialização, ela foi também trazendo um pouco, né, da desorganização familiar. Porque a partir do momento, né, que os homens, no momento da história, os homens eram mão de obra mais qualificada e mais cara. Em certos momentos, as crianças eram utilizadas como mão de obra em muitos lugares do mundo. Em certos momentos, a mulher era mão de obra. Em muitos momentos, os homens, as mulheres e as crianças estavam no mercado de trabalho como mão de obra. E a família que estava organizada, a família que estava lá, unida, guardada no seu espaço, passa por uma mudança muito grande, passa por uma reorganização e passa principalmente por grande sofrimento. Não imaginem que foi fácil as crianças ficarem em suas casas, sozinhas, ou já estarem muito cedo no trabalho, no mercado de trabalho. É claro que todo o dinheiro que os pais recebiam, pai e mãe, vinham somar o rendimento familiar. Os valores, os salários ajudavam para se alimentar melhor, para vestir melhor. Mas as crianças foram deixadas de lado, sem reflexão por parte de ninguém se haveria danos ou não à condição de saúde psicológica da criança. Foi um momento na história que não houve tempo para pensar em consequências. Era o tempo do trabalho, era o tempo de deixar a família e entrar no mercado de trabalho. Então, essas foram condições primeiras, né, muito importantes nas mudanças da família. Aí começa uma estrutura, uma reorganização estrutural da família. As crianças, claro, começam a sofrer um pouco mais, como eu falei, a ficarem mais sozinhas, desprotegidas, indo para uma escola que, em muitos lugares, se organizaram apenas para cuidar das crianças enquanto os pais trabalhavam. Não tinham, em muitos lugares, a ideia de educar, ensinar, mostrar às crianças conhecimento, oportunidades de pesquisa. Não havia isso. Havia um lugar para acolher essas crianças. Cabia à escola as punições, cabia à escola realizar e educar da forma que os pais não estavam educando. Consideravam, em muitos lugares, a família incapaz de cuidar. Ora, a família poderia ser incapaz de cuidar porque estava ausente. A família que um dia foi capaz de cuidar, de passar os seus valores, de ensinar, de ser modelo de boas atitudes, de conversa com o filho, de estar mais próximo, de proteção, ela passou a estar ausente. Então a escola se organizou já muito no início com os castigos, com as punições, com o ensinamento de valores, sendo modelo para as crianças também, muitas vezes de autoridade, excesso de autoridade, muitas vezes com violência. Então nós temos uma trajetória
da família que vai mostrar, né, que está nos mostrando possibilidades de ter muitos problemas. E essa trajetória que aconteceu realmente trouxe muitos problemas. É a desestruturação da família. Por isso, eu quero lembrar novamente, não podemos julgar a família. A família foi para o mercado de trabalho, a família foi lutar por melhores condições de vida. Todos nós fomos, todos os nossos pais, avós já fizeram isso. E a família ficou deixada de lado. Acontece que vivemos assim alguns anos. A família indo, a escola aguentando, mas chegou no momento em que é preciso discutir funções da família e funções da escola. É premente, é urgente. Ou a escola faz a discussão e chama os seus familiares, as suas crianças, chama os seus pais e mães para discutirem, para pensar em formas de organizar melhor, né, o contexto educacional, a proximidade da família, a ajuda da família quando vai a tarefa para casa. Existem famílias que não ajudam na tarefa escolar porque não estudaram, porque não conseguem ajudar os seus filhos. Cabe à escola organizar para que essa criança tenha o apoio da sua família. Mas a escola vai precisar mediar melhor essa organização da tarefa para que a família possa se aproximar de uma tarefa que ela seja capaz de participar, de dar a sua participação, sem interferir de forma negativa ou sem deixar de lado a educação do seu filho. De forma negativa, eu falo, quando a mãe pode criticar, ou o pai criticar ainda a criança por estudar. Então, a família que não teve oportunidade de estudo, ela inicialmente deve apoiar muito os seus filhos para que estudem. As famílias também têm, em muitos lugares, o apoio para a educação de jovens e adultos. Quem sabe com programas que os pais também estejam estudando, não vão poder apoiar ainda mais os seus filhos na escola. Vão poder conhecer juntos, vão poder aprender juntos, vão poder trocar ideias sobre o estudo, sobre a aprendizagem. E isso vai fazer com que a autoestima das pessoas seja melhor. Isso vai fazer com que a autoimagem seja melhor. Porque quando eu não escrevo e eu inicio a minha escrita, quando eu não faço o meu nome e eu escrevo o meu nome, eu estou me tornando um ser mais social. Eu estou me tornando uma pessoa mais inserida na sociedade. Eu estou me tornando uma pessoa que compartilha mais, que tem mais a oferecer e que se descobre com muito ainda para aprender. Então, cabe a nós, professores, ensinar as crianças, cabe muito a nós. Cabe também às políticas públicas, através das secretarias de educação, do governo, de pensar a educação de todos, que vem acontecendo no Brasil e ajudou muito as pessoas a serem melhores. As pessoas estão estudando mais, as pessoas estão lendo mais, e as pessoas mais velhas, de 70 a 80 anos, estão na escola. Então,
Existem muitos programas que podem envolver a escola. E a escola pode ser criativa e pensar muitas formas de trazer os pais. Podem trazer com planos tecnológicos, usando o computador no laboratório de informática. Pode trazer para estarem com seus filhos em alguma das atividades que sabem fazer. Podem aproximar de muitas formas a família da escola. Que quando o filho observar a mãe próxima da escola, o pai próximo da escola, a criança também vai ter mais amor à escola. Desde aquela mãe que pode vir fazer um bolo, quanto o pai que pode vir dar uma palestra, quanto a mãe que pode vir dar uma palestra, quanto o pai que pode vir contar uma história, um irmão que possa vir falar sobre o meio ambiente. Então nós temos uma série de atividades, uma série de possibilidades de organizar a família e a escola em muitos momentos importantes. Isso não quer dizer que a família vai coordenar o ensino na escola. Não. Quem coordena o ensino na escola é a escola. Os profissionais de educação, a organização curricular, depende da educação. Os profissionais de educação, eles vão estar envolvidos com o ensinamento, com a organização dos planos, mas ter um momento, ter um espaço no cotidiano escolar para discutir e trazer a família para a escola são momentos muito ricos e muito significativos para a criança, para a família também e para a escola. Eu quero lembrar que em muitos lugares os profissionais da educação entendem até a importância da família próxima, mas não conseguiram romper a forma tradicional da escola e entendem que os pais na escola incomodam. Não é possível mais pensar isso, porque os pais sentem quando incomodam e se afastam. Se a família é bem-vinda, a família é acolhida, a família também vai participar, vai colaborar com a escola e vai principalmente compreender que escola e família compartilham das mesmas atividades. Existem funções bem definidas de família e de escola. A família tem funções primeiras e básicas de alimentar, de cuidar, de levar à escola, saúde. São muitas questões que a família é responsável, primeiro. E muitas questões que a escola é responsável por oportunizar o conhecimento, principalmente por respeitar a cultura que a criança traz de casa, a sua organização, sua estrutura e organização familiar, mas ampliar, oportunizar que a criança amplie os seus conhecimentos, que amplie a sua cultura, que amplie a sua forma de ver o mundo. Duas coisas muito importantes: respeitar o que a criança traz e ampliar os seus conhecimentos. Quando os educadores estão felizes, quando os educadores estão apaixonados pela sua função, em qualquer lugar do mundo,
ele vai conseguir resultados muito bons. Eu sei, queridos educadores, que várias questões fazem um professor feliz. Mas a primeira deve ser a vontade de ser professor. A vontade de estar com os alunos. A vontade de estar com as crianças. A vontade de ganhar um beijo. A vontade de dar um abraço. A vontade de perguntar à criança: você está bem hoje? Então nós vamos ter uma escola prazerosa, não é isso? E nós vamos ter uma família interessada e acolhida em participar dessa organização educacional do seu filho. Eu mesma realizei pesquisa aqui no Brasil que mostra a vontade dos pais de participarem da escola. Os pais dizem que têm gosto, que têm vontade de participar mais do processo educacional do seu filho. Eles não falam mal da escola, em momento algum. Eles valorizam a escola como um espaço, inicialmente, que cuida da sua criança, que cuida bem da sua criança, que está em segurança. Os pais são agradecidos por isso. Os profissionais da educação vêm dizendo que a família deixa um pouco a criança de lado e está deixando toda a responsabilidade da educação da criança para a escola. Realmente isso não pode acontecer. A escola faz críticas à família no sentido de cuidar pouco menos do que devia da criança e muitas vezes. Pela falta de tempo, pela ausência do pai e da mãe, a situação de educação, dos valores que eram passados da família para a criança, ficaram um pouco de lado e um pouco se exige que a escola faça. Por isso, é importante que a escola traga a família também para um trabalho de orientação. Quando a escola orienta a família no sentido do desenvolvimento do seu filho, quando a escola ela também faz uma orientação aos pais, ela tem resultados muito positivos. Não é só a orientação às crianças. E os resultados acabam sendo muito positivos em programas de orientação aos pais. Os pais vêm, escutam os profissionais de educação, compartilham também as suas angústias, as suas vontades, as suas dificuldades e os ajustes começam a acontecer e os resultados com as crianças também começam a aparecer. A criança, como eu falei anteriormente, vai ter um salto na sua autoestima, na sua autoimagem e na autorregulação também dos seus sentimentos. Quando a família começa a se preocupar mais, quando a escola começa a debater mais esse assunto, todos passam a compreender melhor esse processo. O trabalho da família e da escola, esse tema da família e da escola, eu sou apaixonada e considero que todos nós, educadores, temos que aprender, temos que estudar mesmo, ler toda essa trajetória que se deu na família, as mudanças na escola, as mudanças sociais e pensar que a nossa escola ela está um pouco atrasada
para a nossa sociedade. Nossa sociedade está caminhando muito rápido, com mudanças muito rápidas, com tecnologias em mudanças muito rápidas. E a nossa escola não há muito de tecnológico, há muito de tradicional. Então, precisamos estar mais atentos a estas mudanças e considerar que as nossas atitudes, enquanto profissionais de educação, também precisam ser reorganizadas, precisam ir de encontro a uma sociedade em mudanças. Não cabe mais na sociedade atual eu somente ter um olhar autoritário de profissional de educação ou um olhar autoritário de pai e de mãe. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente a questão dos estilos parentais. E dos estilos parentais, nós vamos observar que muitos nós temos que reaprender, reorganizar e mudar atitudes. Mas para isso nós precisamos dialogar, fazer isso, estar aqui, ouvir, falar, organizar novas metas de trabalho, organizar o nosso espaço escolar, organizar a nossa sala de aula, organizar sempre com muita alegria, envolvendo todos nesse processo. A comunidade escolar é muito importante, o lugar onde está a escola, a comunidade que está ao redor da escola, os pais, os profissionais de educação, os gestores, as crianças, os auxiliares de limpeza, todos são escola, todos têm relação muito próxima com o ensino da criança. Para isso, nós precisamos discutir também esses estilos parentais. Os estilos parentais eles são muito importantes para se trabalhar com a família e são muito importantes também se trabalhar com os profissionais de educação, porque todos os profissionais de educação, o mundo dos profissionais de educação também tem filhos e também cuidam dos filhos de outras pessoas. Os estilos parentais, eles foram pesquisados por Baumeister em 1976 e ela encontrou alguns estilos de pai e mãe educarem seus filhos. Esses estilos são explorados e discutidos até hoje e são muito importantes para discutir mudanças de atitude. São 4 estilos parentais que se discute mais hoje, que se fala mais hoje. Então, nós vamos ter os pais participativos. Então, os pais, o pai e a mãe, que tem um estilo parental, né? Uma forma de educar os seus filhos participativa, ela vai estar mais centrada nas relações e na socialização dos seus filhos. O pai participativo vai ter um olhar mais observador com o seu filho. Vai mediar mais situações de dificuldade dele. Vai estar mais próximo para intervir numa situação que houver necessidade. Vai ouvir, também vai falar, vai orientar. O pai participativo, a mãe participativa, um profissional da educação participativa vai ter uma relação mais tranquila com os seus filhos, com seus alunos. Os pais, com essa relação mais estreita com a criança, é capaz de torná-la cada vez mais aproximada da família e com muitas relações sociais, mas com respeito,
e com amor à família. Nós vamos ter um outro estilo parental, por exemplo, os pais negligentes. Então, os pais negligentes são os pais ausentes. Ele vai se referir a pais que estão pouco com as crianças. Mesmo estando ao lado da criança, os pais estão ausentes. Ausentes na sua forma de ouvir, ausentes na sua forma de falar, ausentes por não intervir em situações que precisavam intervir. É muito importante que os pais deem espaço para que as crianças falem, ouçam as crianças. E isso com pais negligentes não acontece. E os efeitos disso são muito ruins para a criança, para a educação da criança, porque é uma criança que acaba não sendo valorizada. E os efeitos e as consequências disso é talvez de precisar procurar outras pessoas, né? E procurar outras pessoas que valorizem, porque ela não está sendo valorizada na família, que ouça, que fale, que oriente. Então, é muito importante que a família faça esse papel e não dê esse espaço para que a criança procure na rua, muitas vezes na droga, muitas vezes na bebida, no álcool, um amigo. Que o amigo esteja dentro de casa, conversando, ouvindo, dialogando, tratando das dificuldades, tratando das falhas, tratando dos erros, de forma a ensinar, a educar e a orientar. Nós vamos ter um outro estilo parental, que são os pais autoritários. Então, esse ele vai se referir mais, né, e vai centrar mais nos pais. Quando os pais e mães, são autoritários, também não é dado muita oportunidade às crianças, não é mesmo? De levarem em conta mesmo o sentimento das crianças. As autoridades são mais autoritários, desculpem, são mais centrados neles. Eu mando, eu comando, o filho tem que ouvir e obedecer. E numa sociedade como a atual, o filho participa, critica, interfere, ajuda, dá a sua visão. Então, a criança deve ser levada em conta, sempre, desde muito novinha, que ela começa a expressar os seus sentimentos, começa a falar sobre os seus sentimentos, expor os seus sentimentos, ela merece ser ouvida e merece ser orientada quando necessário, para que regule as suas emoções, para que tenha uma autoestima, para que tenha segurança, para que viva com qualidade de vida e venha para uma sociedade que tão diferente está, que venha a somar coisas boas, situações boas, compreensão boa de mundo, entendimento de que as pessoas podem falhar, entendimento de que nós podemos sempre fazer melhor, que nós não podemos julgar, que nós vamos ter amigos diferentes. A criança, ela vem com uma preparação para lidar com a sociedade muito melhor, muito mais preparada do que outras gerações. Nós vamos ter um outro estilo também de pais, que são os pais permissivos. Os pais permissivos são aqueles que permitem tudo ao filho. Permitir tudo ao filho pode ter problemas bastante grandes na educação deles. Permitir tudo pode fazer com que eles queiram cada vez mais. E é importante
que pai e mãe se preocupe em dar amor, a saúde, segurança, não todo material em brinquedo, em jogos, né, que a criança quiser para cobrir a sua ausência ou para que a criança fique ocupada, para que os pais não precisem se envolver com ela. Permissivo também traria efeitos não muito bons na educação dos filhos. Não é possível permitir tudo. Nós precisamos falar com as famílias sobre isso. Nós precisamos falar mais com os profissionais de educação sobre isso. Eu vou falar para vocês agora um pouquinho de um livro que eu escrevi. Vou mostrar para vocês. O livro que eu escrevi, que é Educação e Família, ele traz aqui muitas questões que nós estamos aqui, que eu estou aqui abordando hoje. O livro, ele vem trazendo um pouco da história da família, um pouco da história da escola, um pouco de resultados de pesquisa que aconteceram sobre, principalmente, essas dimensões afetiva, cognitiva e socialização da criança. Porque quando eu falo em educação e família, eu tratei aqui de questões bem importantes como o atendimento às dimensões afetivas, cognitivas e de socialização das crianças, onde a família diz que trata muito bem das dimensões afetivas, atende a sua criança muito bem afetivamente, diz a criança que a ama, cuida da criança. Também ajuda nas atividades escolares, como na área cognitiva. E também socializa a criança, leva a criança para passeios, leva a criança para que a criança se socialize e tenha relação com outras famílias, com outros lugares e com outras pessoas. Os profissionais de educação dizem que não há muito dessa relação, que ficou muito para a escola, tanto ser afetivo com as crianças, quanto serem os ensinadores, os responsáveis pelo ensino, quanto pela socialização da criança. Então nós vamos ver que em muitos lugares, família e escola ainda pensam diferente de alguns aspectos. Muito importante que se observe, que se busque organizar essa forma de ver as coisas, para que dê certo tanto para a escola quanto para a família essa relação. Que o resultado de dar certo para a escola e a família seja o bom desenvolvimento e a boa aprendizagem da criança. As ilustrações são do meu filho, sempre com a participação da família. Eu tenho também, falando de participação da família, mostrar um pouquinho para vocês, meus amigos de Arequipa. Eu tenho uma coleção formada por 3 livros de histórias infantis. Então aqui eu vou falar do sítio da vovó Valda e do vovô João Francisco. As ilustrações também são do meu filho, ilustração infantil, que vem chamando muito a atenção, né, das próprias crianças, por ser desenhos feitos por crianças, por ilustração da própria criança, inovador. Não havia por aqui ainda, no Brasil é inédito e vem tendo uma resposta muito interessante, muito positiva. Como eu sou professora, ele é muito educativo. Ele vai trabalhar de meio ambiente, ele vai trabalhar sobre
o cuidado aos mais velhos, sobre o cuidado aos animais. Muito importante para a criança aprender também sobre questões que estão aí colocadas hoje e que precisam ser discutidas. Aqui é o Kiko e sua viagem pelo Brasil. O Kiko vai mostrar o Brasil, as ilustrações também são dele, do meu filho, e vai mostrar o Brasil também, com toda a organização de mapa dos lugares no Brasil, e vai mostrar as riquezas do Brasil, os estados, as capitais, as bandeiras. E esse aqui é o Amigos. Então, Amigos, ele vai falar sobre diferença cultural. Então, nós temos no Brasil uma diversidade muito grande étnica e cultural. Nós vamos ter desde descendentes africanos, europeus e por aí. Muitos descendentes europeus e africanos principalmente. Então nós temos várias cores, várias formas, vários jeitos, várias culturas, várias etnias. E nós abordamos um pouco essa história aqui, que vem falando, né, de boa relação entre as crianças, do mundo que elas imaginam, né, de diferença que afinal, que diferenças são essas? Então, são histórias para as crianças, para que as crianças também comecem, junto com as suas famílias, a fazer uma nova análise da nossa sociedade, do que está aí também colocado na nossa sociedade como desafio, que é se relacionar bem, que é se socializar, né? Ter boas relações com todas as pessoas, que é respeitar o meio ambiente, que é respeitar os mais velhos, que é respeitar a nossa cultura, que é respeitar a nossa terra, que é cuidar da nossa água. Então, nós temos muitos conteúdos para serem trabalhados com a família, na escola e com a criança, orientando a todos numa organização muito alternativa e interessante e que busque a participação de todos para principalmente acontecer mudanças de atitude, para acontecer mudanças nas relações com o mundo, para acontecer mudanças na relação da minha rua, da minha cidade, do meu bairro, do meu estado, da minha região, do meu país e do mundo. Sempre pensando que se eu tenho a participação da minha comunidade na escola, eu vou ter um desenvolvimento melhor do meu aluno. Um aluno que se desenvolve bem é um aluno feliz. Um aluno que está feliz é retrato da alegria e da felicidade de duas instituições. É porque a família está bem e a escola também está. E hoje, pensando a qualidade de vida das crianças, pensando a qualidade de vida futura de todos, de uma sociedade melhor, nós precisamos organizar este momento na escola. Entender que a escola é de todos. A escola é da comunidade. A escola é minha. A escola é do meu aluno. A escola é do diretor. A escola é do vizinho. A escola é da merendeira. A escola não tem dono. Todos nós somos parte da escola. Nós podemos fazer modificações. Nós podemos criar momentos de estudo e de modificações das questões que estão sendo necessárias modificar. É importante que se organize um programa. O meu livro Educação e Família tem muito interessado em modelos de outros lugares, de outros países, que me chamaram muito a atenção
E eu venho nas palestras que eu faço, levando e falando para onde eu vou. Uma primeira proposta que eu faço e deixo aqui para que vocês também conquistem aí em Arequipa, Peru todo, quem sabe, é estudar sobre a família. É muito importante que a escola esteja estudando sobre a família. Importante que na faculdade, lá, quando vocês começam a estudar para ser professor, que se fale sobre família, que tenha um conteúdo que dê conta da história da família, que vá falar e vai estudar a trajetória da família de forma muito ampla, não como nós fizemos aqui hoje. Foi rápido, foi um papo, foi uma conversa inicial, mas de estudar mesmo as mudanças sociais e as mudanças na família. Entender esse processo e não culpar a família por tantos problemas que aconteceram. Não culpar a família por ter sido um momento na história autoritário, por outro momento ter sido permissivo, por ter sido negligente em alguns momentos, mas de principalmente orientá-las para que tenham a informação, porque muitas famílias não têm essa informação. Ter essa informação e mudar suas atitudes, porque uma coisa é certa, elas amam os seus filhos. E isso está colocado em qualquer pesquisa do mundo. Todos os pais amam os seus filhos. E se forem chamados para discutir o bem-estar dos seus filhos, eles vão gostar e vão tentar mudar. Pelo menos vão ter informações para isso. E a escola deve estar aberta para essa orientação. Uma segunda proposta, a primeira proposta, então, é essa de o professor, lá na sua formação, no magistério, na faculdade, na universidade, estudar sobre a família. Uma segunda proposta seria de formação continuada, que é isso que vocês estão fazendo aí hoje, né? É nos momentos de vida ter o apoio da escola, ter o apoio das secretarias de educação para trazer temas sobre a família e fazer essa discussão, conversar sobre o assunto e propor também, organizar propostas para as famílias, propostas de orientação, de participação na escola. Uma terceira proposta que tem no livro Educação e Família é a de orientação aos pais. Então, um trabalho, uma rede de atenção e orientação às famílias. Se há uma rede de atenção, a família vai conseguir se organizar melhor, a família que não se organizou ainda, vai conseguir dar mais atenção para os seus filhos, mesmo que um pouco ausentes por causa do trabalho, mas vai entender e vai aproveitar os momentos de tempo que tem com seus filhos para darem o melhor. O que é darem o melhor? É ouvir, intervir, falar, ouvir de novo, olhar, senti-los. É estar mais próximo das crianças. Essas são condições bem importantes que envolvem, então, dimensões que eu considero muito importantes nos dias de hoje, que são as dimensões afetivas, cognitivas e de socialização. Eu quero deixar o meu abraço a todos, um abraço muito apertado, dizer que eu amo muito vocês, dizer que hoje foi uma conversa rápida, mas
eu estou com bastante vontade de ir para aí mesmo, de ir para Arequipa, né? Quem sabe daqui a pouco eu consigo estar indo para Arequipa para a gente continuar discussões e aprofundar essas discussões ainda mais, né? De conversar, de tocar vocês, de estar mais próximo, dizer de novo da minha alegria de ter gravado esse vídeo, de agradecer a paciência de vocês por terem ouvido, de pedir para que vocês conversem mais com os outros profissionais de educação sobre isso, da importância da família muito próxima da organização da escola, e dizer para vocês que eu estou aqui à disposição, estou no Brasil, mas a coordenação tem meu endereço, tem como se comunicar. Por favor, se comuniquem. Eu posso, mesmo que de longe, estar mantendo um diálogo com vocês. Para mim é muito importante, eu gosto muito desse tema e acredito que a sociedade vai dar um salto muito grande quando estiver cuidando cada vez mais das suas crianças. E dizer para vocês, profissionais de educação, que vocês são tudo de bom, que as crianças esperam muito de vocês, que vocês são luz. Pensem, luz que ilumina, que oportuniza, que não critica, mas que intervém, que traz possibilidades. Um grande beijo para vocês todos. Muito obrigada. Fiquem bem. Tenham um bom congresso. Tchau para vocês.